ministro Fachin decidiu aguardar uma decisão do plenário do Supremo antes de enviar à Câmara dos Deputados a nova denúncia da PGR contra o presidente Temer. Na próxima quarta, os ministros devem analisar um pedido de Temer para suspender o andamento da denúncia até o fim das investigações sobre suposta omissão de informações nas delações de executivos da JF, cujas provas embasaram aí a parte da denúncia. O Supremo só poderá analisar a acusação contra o presidente se a Câmara autorizar. Só para retomar o pouquinho que a gente falou ontem, foram denunciados por organização criminosa os ministros Eliseu Padilha, Moreira Franco, os ex-ministros do PMDB Gedel Vieira Lima, Henrique Alves, o ex-deputado Cunha e também o ex-assessor do presidente Temer, Rodrigo Rocha Loures. Ô Vera, existe a possibilidade dessa denúncia não chegar à Câmara? O que você apurou? Não, que você pode eu falar? acho que o Supremo não vai fazer isso. O juízo de admissibilidade é da Câmara, o Supremo não tem nada a fazer com isso. Eu acho que ele só esperou por uma questão ali de realmente ordem dos fatores, que nesse caso altera o produto. Então ele vai esperar que termine essa fase de discussão do acordo da JF e vai esperar rescindir o acordo, mesmo porque Joesley Batista, Wesley e Ricardo Saúde são denunciados. Então, para que eles sejam denunciados, para que siga adiante uma denúncia na qual eles são parte, é preciso que se rescinda primeiro o acordo de delação no qual eles foram beneficiados. Então, eu acho que o Fachin só está dando uma ordem natural às coisas aí. O Temer não deve nem estar contando com isso, tanto que você mesmo já leu aí nas manchetes, está cuidando já da parte política, que é o que tem a ser cuidado. Me chamou a atenção um aspecto que eu achei pouco discutido ainda nas reportagens, e mesmo por nós aqui ontem, no calor da hora, a denúncia saiu quando a gente estava no ar ainda, o Janot, cientista político e historiador, que emerge desta denúncia. Porque ele faz lá toda uma narrativa para explicar como era o poder do Temer, que ele era o único elo de ligação entre todos os elementos da tal organização criminosa, do PMDB, etc. E ele relaciona a atuação desta organização criminosa ao impeachment. Ele diz que foi o anseio desta organização criminosa chegar ao poder que levou ao impeachment. Então é uma releitura aí da história, ainda mais se levando em conta que a Procuradoria-Geral da República, em um determinado momento, chancelou o impeachment. Então eu achei curiosa esta releitura aí do Janot, quase gritando foi golpe ali na denúncia que ele apresentou contra o Temer. Eu acho que é uma coisa totalmente descabida, sem propósito jurídico e sem ligação com o objeto da ação. O impeachment da Dilma é uma outra história, não tem nada a ver com essa denúncia. Eu achei que ele deu uma forçada de mão aí. O que você achou, Andreasa? Bom, eu li o troço, Vera Magalhães, 245 páginas, a denúncia do Rodrigo Janot. Duro, hein? Difícil, pessimamente escrita. É sofrível, é realmente difícil você imaginar que um procurador-geral da República, e não me venham dizer que não foi ele que escreveu, que foram seus assessores, não importa, ele que assina. É inacreditável que alguém chegue a uma posição como essa e não saiba usar vírgulas, que separe sujeito do predicado, a pontuação, e isso não é irrelevante, tá? Numa denúncia contra o presidente da República, do PGR. Eu espero que a Raquel Dodge seja alfabetizada, ou melhor alfabetizada. Isso é um ponto do troço. O outro é o seguinte, denúncia zumbi, Denúncia zumbi. Vocês vejam a que ponto a gente chegou. É como se ela não existisse, não tem nenhum impacto. A primeira denúncia, aquela que chegou à Câmara rapidamente, porque não havia essa arguição de suspeição da denúncia como há agora, isso que será avaliado na quarta-feira e tem que ser avaliado, e não será e eu concordo com a Vera, acho que vai passar, mas não será um debate simples, será um debate complexo. Esperem que o contraditório surja ali, é bom que surja. Aquela primeira denúncia, ela era inepta, miserável do ponto de vista da investigação, já tinha a delação premiada como único substrato, como única substância, a delação premiada, que é meio de obtenção de prova, na denúncia do Janot, na primeira como na segunda, é a prova em si, é tudo que ele tem como substância para oferecer. Então, uma denúncia
inepta, tecnicamente muito fraca. Só que a primeira tinha força política. Ainda era um Janot com muitas flechas, com um arco armado, né, digamos assim. Essa segunda tem os mesmos vícios técnicos da primeira, os mesmos problemas, e não tem força política. É como se ela não existisse. É muito triste que a situação, por exemplo, do Michel Temer hoje não seja minimamente balançada por uma denúncia do Ministério Público Federal, do chefe do Ministério Público Federal. A ameaça ao Michel Temer é o Rodrigo Rocha Loures falar, é o Gedel Vieira Lima falar, é o Henrique Eduardo Alves falar. Isso é o que há de ameaça concreta ao Michel Temer. É deprimente isso, né? Depois eu queria falar um pouco mais, vou passar a bola para o Madhu, mas queria falar um pouco mais sobre o conteúdo dessa denúncia e por que ela não presta, absolutamente não presta. Vai lá, Madhu. Hoje é o último dia do Rodrigo Janot, eu não sei como o Andreasa vai fazer na segunda-feira, né? Vai ter que... Mas o Rodrigo Janot... Vou agradecer! Agora, o Rodrigo... Não, você vai agradecer nada, você vai ficar sem assunto, pô. É o seu criminoso... Você vai ver... O Rodrigo Janot. A gente faz esse programa aqui há 70 anos, nunca fiquei sem assunto, vou ficar sem assunto por causa do Janot. Por você, Tomara. Olha só, é um dos personagens mais intrigantes da história brasileira, o Rodrigo Janot. Com certeza vai ser tema da tese de doutorado do meu neto, que vai estudar história. Com certeza, porque daqui a uns 10, 15 anos é que a gente vai conseguir realmente formar algum juízo, minimamente, eu pelo menos, né, isento do Rodrigo Janot. Realmente é uma figura, é uma incógnita para mim, é um X, né, um Y, ao quadrado, ao cubo, sei lá. Eu acho que hoje, o último dia dele, alguma contribuição ao Brasil ele deu. Isso para mim é inegável. Agora, é um cara ensaboado, não dá para você, eu fico muito curioso, eu quero saber quem é esse cara, né? O que aconteceu por debaixo dos panos, né, da vida da República, nas palavras e nos atos do Rodrigo Janot. Eu fico aqui realmente intrigado. Só acho, essa denúncia, eu não sou um especialista, eu li na diagonal, confesso, não tenho nem tempo para ler as 200 e tantas páginas. Achei até mais bem fundamentada que a outra, para o meu parco saber jurídico, tá? Provavelmente não é. Mas eu acho que não foi enfatizado, talvez o grande engano, como eu acho que a Vera e o Andreasa agora levantaram essa bola, que é muito importante, que o PMDB e o PT eram sócios, né? O PMDB, inclusive, sócio minoritário de um esquema de poder, né? Não é esquema de poder, uma quadrilha, né? De uma trama cujo objetivo era assaltar a democracia brasileira. Eu acho que é isso que vai ficar para a história, é isso que aconteceu. Com ou sem Rodrigo Janot, é isso que aconteceu. Eu acho que ele poderia realmente, essa questão do golpe, não foi golpe, o PMDB não se apropriou do poder, ele já estava no poder. Ele já exercia e se beneficiava de estar no poder. Né? Isso é inegável, Né? PT e PMDB são sócios. Né? São sócios e agora tem que ser sócios também em dividir a mesma cela da penitenciária. Vera, duas questões que o Madhu levantou, acho que eu queria ouvi-la também. Você acha que ela é melhor fundamentada do que a primeira, essa segunda denúncia do Janot? E se, de alguma maneira, o Janot deu alguma contribuição ao país, como se refere? Estava pensando nas duas coisas, olha, Patrick, então, enquanto eu ouvi o Marcelo Madureira aqui. A primeira é que eu não acho que ela seja mais bem fundamentada. Eu falei disso aqui no Jornal da Manhã. Ela passa a impressão de ser mais encorpada. Sabe quando você põe fubá no feijão para dar uma engrossada? A impressão que eu tenho é que o Janot fez um tutu, uma denúncia tutu ali. Ele pôs farinha, mas não necessariamente mais nutrientes. Por quê? Porque ele pegou a delação do Lúcio Bolonha Funaro e botou ali, ele pegou o quadrilhão do PMDB ali, pôs ali, ele fez aquela espécie de o que está sobrando na geladeira, já que ele vai entregar para Raquel Dodge, ele enfiou tudo ali. Se isso forma um prato harmonioso, se isso forma um prato com mais nutrientes, eu não tenho certeza. Porque vai depender de muitos elementos de prova que talvez a gente demore aí mais 1 ano e meio para conhecer
torcer porque essa ação talvez só possa ser impetrada depois que o Temer deixar o caso, porque eu acho mais provável que ele consiga barrar lá na Câmara novamente. A gente não sabe o quanto essa delação do Lúcio Bolonha Funaro se baseia em provas. Ele me dá a impressão de ser um sujeito psicopata, falastrão, que demorou para fechar uma delação, foi e voltou ao sabor do vento, ameaçou as pessoas, teve o silêncio comprado e só resolveu falar depois que a fonte que comprava o seu silêncio secou. Então eu tenho uma dúvida quanto a este personagem, que é um personagem antigo já. Ele vem desde o Mensalão, já ameaçou fazer delação ali no Mensalão, continuou delinquindo. Então é um personagem que eu acho complexo para a gente se fiar tanto nele. Além disso, tem que ver o quanto da prova original, o Andreasa falou um pouco disso, que é a gravação da conversa do Joesley com o Temer, vai sobreviver. Porque tem provas autônomas que sobrevivem a uma eventual anulação. Mas aquela gravação eu tenho minhas dúvidas. E a denúncia por obstrução à justiça vem pretty much, por assim dizer, principalmente dessa gravação. Ela é corroborada pela delação do Lúcio Bolonha Funaro, mas ela vem inicialmente dessa gravação. É diferente do Rodrigo Rocha Loures correndo com mala de dinheiro pela rua, que é uma coisa fruto de uma ação controlada, monitorada, filmada, a PF estava junto na cena, tem toda uma coisa que valida essa digital, prova, né? Que torna ela uma prova autônoma. Neste caso, eu tenho minhas dúvidas. E no caso do quadrilhão do PMDB, então, eu acho um pouco mais frágil ainda. Porque você juntou vários personagens que, é claro, tem muita ligação política e provavelmente muita ligação operacional entre si, mas você atribui a eles uma quantia de 500 milhões ali, que me parece aleatória, me parece uma soma de coisas que não são somáveis. E eu não sei se dá para atribuir ao Temer essa centralidade no cometimento de crimes. É lógico que ele tinha e tem uma centralidade política, mas eu não sei se isso para em pé como uma fundamentação jurídica, entendeu? Andreasa, vai você. Aliás, você queria falar um pouquinho mais, né, aprofundar sobre a segunda da denúncia, que você já disse que na sua primeira participação que não presta, né? Mas enfim, fala um pouquinho mais sobre essa questão. Mas a denúncia, que eu recomendo que todo mundo que tenha tempo leia, porque ela é muito ilustrativa, essa segunda denúncia, da questão que você apresentou para a Vera, a questão originalmente do Maduro, sobre a contribuição de Rodrigo Janot ao Brasil. Essa denúncia ilustra a contribuição dele. É imensa a contribuição, fundamental para o Brasil. É a seguinte: como não proceder? Como não ser procurador-geral da República? Essa é uma contribuição importante do Rodrigo Janot. Por que eu digo que a denúncia não presta? Isso fica muito clara. Ele próprio, Janot, tem uma atitude preventiva, uma defesa preventiva. Ele diz, logo no começo, essa minha denúncia não se trata de criminalizar a política, né? Ele já se antecipa, porque ele sabia que essa crítica viria, porque é isso exatamente que ele faz. A Vera tangenciou isso agora na fala dela. Você vê que coisa grotesca, grave, é você ver uma denúncia do Procurador-Geral da República que pega um partido político inteiro, né? Ou seja, atividade política, e diz que aquilo é uma organização criminosa. Não é assim, não é aceitável, não é crível. Veja, a narrativa do Janot é verossímil, tá? É possível que o que ele narra aqui nesse texto, nesse troço aqui, nesse volume todo, é possível que seja verdadeiro, é crível. Só que ele não consegue provar. Ele usa delação, só tem recurso à delação o tempo todo. Inclusive a do Joesley, obviamente, a do Sérgio Machado, a do Delcídio do Amaral, tudo sob suspeita, e ele está usando aqui. Então eu até fiz, pessoal, me permitam, eu desenhei um esqueminha da proposta do Janot, da compreensão dele, o que ele expressa na denúncia, que é o seguinte: eu vou bem simples, me permitam. Você, tá, ouvinte, você é um político. Indica outro político de seu partido para cargo estratégico uma estatal. Isso é atividade política, tá? Eu sou a favor que se diminua o tamanho do Estado, mas mesmo com o Estado menor, alguma coisa sobrará, e é assim que funciona. 2. Como consequência não provada disso, dessa indicação, empresas privadas que prestam serviços a essa estatal aumentam as doações eleitorais, legalmente declaradas, hein, para o partido.
3, por alguma razão tão pouco provada, essas doações eleitorais, de repente, se transformam, anos depois, exclusivamente pela boca de criminosos, feitos delatores, e que querem se salvar. Essas doações legais são transformadas em propina, de repente. E aí você ouvinte político, de repente, sabe de tudo, é responsável por tudo isso, é chefe da quadrilha e bandido. Me digam se isso se sustenta. Além de ser a criminalização da atividade política, me digam se isso se sustenta, Andreasa, se é possível que esse troço condene alguém. Mas aí também, não faz sentido. Esta é mais ou menos a narrativa que tem valido para o PT também. É mais ou menos a narrativa, por exemplo, que o Palocci usa para dizer como o PT construiu a sua relação com o Mas aí, Vera, você tem toda a razão. Empresas. O próprio Palocci está dizendo... Você tem toda a razão, mas aí entra o componente decisivo. O que faz a diferença é que o Eduardo Cunha, o Henrique Eduardo Alves, o Gedel Vieira Lima, eu estou falando só de gente presa, hein? Nenhum deles disse isso do Michel Temer ainda. Nenhum deles veio a público como o Palocci... ainda, mas aí é isso que eu estou dizendo, ainda. A gente só pode falar sobre o que existe. O senhor Antônio Palocci veio a público, e aí não dá para dizer que é um empresário, que é um terceiro, que é um distante, que pegou o dinheiro aqui, que era do Lula, e levou para outro ali, para o Lula, mas não deu para o Lula. Não é isso. O Palocci está dizendo, e nós vamos falar sobre isso hoje, que pegou um maço de dinheiro, e deu na mão do Lula. Né? Então, há uma diferença fundamental aí. Então é isso. Para pegar o Michel Temer, para derrubar o Michel Temer, e nós seremos os primeiros a encampar isso aqui, para derrubar o presidente ou quem quer que seja, apresente provas, apresente a materialidade. Alguém que diga, eu aqui peguei e dei na mão do cara. O Nenhum Lúcio deles faz Funara isso. diz que não deu no há isso escritório aqui. do Aqui Yunis. é só ilações. Tudo bem. 1 milhão. Concordo. O que eu acho... Pois é, né, Vera? Pois é, né? Lógico. O que eu acho... não é alguém do PMDB. É que eu acho que o problema não está na tese de dizer que a propina que eles dizem ter dado por dentro era, na verdade, por fora, porque eu acho que isso realmente, em muitos casos, aconteceu. O que eu acho que vai, talvez, ser o fator determinante para separar aí o joio do trigo, eu odeio essa expressão, mas em quem é criminoso e quem não é quem apresentou contrapartida às doações que recebeu. Eu acho que isso pode ser uma boa nota de corte, porque o Supremo vai ter que se debruçar sobre isso mais detidamente, né? Se você dizer que financiou eleições, financiou candidatos, financiou partidos, fazia necessariamente disso propina disfarçada. Essa é a tese, é uma tese importante da Lava Jato, é uma tese da Lava Jato de Curitiba, inclusive, não é só do Janot. Uma hora o Supremo vai ter que decidir sobre ela num caráter geral, que valha para todos os partidos. Valha para o Temer, valha para o Lula, valha para o Aécio, valha para todos. Sim. Eu acho que vai ser... a minha defesa é que se faça isso dentro de um critério único, que seria esse. Olha, eu doei para esse cara e isso era propina porque o pagamento foi essa medida provisória, foi esse contrato, foi esse aditamento de contrato. Eu acho que a diferença é essa. E o que o Madu pensa a esse respeito, Madu? Eu acho que é o que a Vera está falando. Você vai fazer um encontro de contas. Não existe, evidentemente, nenhuma prova cabal de corrupção, de ato de corrupção. Não existe recibo, não existe documento oficial. Existe, sim, você fazer encontro de contas, fazer a correspondência de datas, né, fazer todo esse cruzamento de informações que vai permitir que você, por ilação, porque não existe prova cabal para esse tipo de ilícito, você, por ilação, você vai dizer, olha, isso aqui está na cara, que por exemplo, essa obra aqui foi, houve um rebate aqui, né, um kickback, como se disse, um coice, né, de tantos milhões superfaturados, que foi, isso você pode, isso é uma prova para mim. Para outros, tecnicamente, né, para os advogados, principalmente daqueles que estão incriminados na operação, isso não é uma prova. A retórica deles é isso, que não tem provas. O advogado Lula só fala isso, não tem prova. Claro que não tem prova. Não esse tipo de prova que vocês estão querendo, né? Só falta passar em recibo em cartório, não tem. Eu acho isso. Bom, gente, vamos continuar ainda nesse tema. Oi, Patrick. Vai lá, Andreasa, claro. Patrick. Eu queria só saber, fala. Vai, Andreasa. Não.
Não, porque é o seguinte, como eu disse, a denúncia do Janot, a narrativa que está ali, apesar de pessimamente escrita, ela é verossímil, eu repito, tá? É crível que as coisas sejam assim, tá? É evidente que o Michel Temer não está puro nessa história, isso não está em questão. Eu estou falando aqui sobre método, sobre pobreza investigativa, sobre falta de recurso. Isso de que o Madureira falou, essa substância da denúncia não está presente aqui. Aqui só há delação premiada, que nós sabemos que não serve como prova, ainda não serve, não no Brasil. Não é aceitável, tá? Então, se não é possível haver recibo, é possível haver uma investigação melhor. É apenas isso que se espera num caso como esse, sabe? Porque, no final das contas, uma denúncia como essa beneficia o Michel Temer. É um serviço a quem se quer imputar um crime. Não é nada além disso. Agora, gente, eu vou duas em uma aqui. Eu queria fechar esse bloco. Vai lá, vai então, Madu. Queria fechar. Pode fechar. Só para fechar esse assunto, eu sei que a Raquel é coroa, mas procuradora nova é que faz denúncia boa. Pode ser assim?